Se liga só nessa notícia aqui. Índice de massa corporal com os dias contados, novo indicador mais inclusivo, ganha apoio entre cientistas. Entenda, essa notícia saiu no site da Globo.com e me chamou muito a atenção porque todo mundo já deve ter ido ao médico e ter tido o cálculo do IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. E a gente classifica esse IMC em categorias. Mas como chegar e dizer para um bodybuilder que ele tem excesso de massa de gordura? Porque o IMC dele vai vir elevado. A gente pode até questionar uma relação de qualidade de vida, de saúde, mas, por exemplo, como chegar para essa atleta de rugby, que inclusive foi tema da notícia, e dizer que ela tem sobrepeso? Então vamos nessa, vamos aprender melhor sobre esse novo índice, sobre o índice de redondeza corporal. Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Os temas muitas vezes escolhidos por vocês, mas vez ou outra eu fico fuçando na internet, pegando alguma notícia, algum tema que chame mais a atenção, e esse aqui é um deles. Então vamos nessa. Primeiramente, por que temos que ter um cálculo do IMC ou desse IRC? Bom, por um motivo muito claro, que o excesso de massa de gordura configura uma doença. Essa obesidade tem uma correlação com maior risco de doenças cardiovasculares, maior risco de doenças demenciais, você pode ficar mais suscetível a quedas e essas quedas gerarem fraturas ósseas e essas fraturas limitarem a sua autonomia, a sua funcionalidade. Como consequência disso aqui tudo junto, a gente tem uma redução nessa expectativa de vida. Então, a partir de todo esse contexto, que a gente tem esse número do IMC, que está aparecendo aqui a fórmula para vocês agora. Peso dividido pela sua altura ao quadrado. E aí, a depender dos resultados, a gente tem esse índice, que quando está abaixo de 18,5, ele é classificado como baixo peso. Entre 18,5 e 24,9, um peso normal. De 25 a 29,9, um excesso de peso, um sobrepeso. Entre a categoria de 30 a 34,9, obesidade grau 1, de 35 a 39,9, grau 2, e maior que 40 seria a obesidade grau 3. Só que o que acontece? Principalmente quando a gente está falando desse peso normal e esse excesso de peso, quando a gente vai para os extremos, isso não tem tanta discrepância. Mas quando a gente está falando nessas categorias de peso normal e excesso de peso, a gente pode ter sim alguns erros de aferição. Principalmente quando a gente está falando de um indivíduo que tenha mais massa de gordura e menos massa muscular do que deveria. Ou até o inverso, aquele indivíduo que tem um pouco mais de massa muscular, pelo cálculo do IMC, ele vai ser considerado como sobrepeso. E aqui eu vou utilizar o meu caso. Por exemplo, vamos lá fazer umas continhas aqui. Eu tenho hoje 88 quilos. Eu tenho uma altura de 1,83. 1,83. Se eu pego e divido o peso pela minha altura ao quadrado, o meu IMC vai aparecer aqui na tela, 26,2. Então, eu sou considerado, pelo cálculo, como tendo um excesso de peso, um sobrepeso. Só que, nitidamente, minha composição corporal ela tem uma boa relação de massa muscular por massa de gordura. E aí, como a gente consegue retirar esses erros de aferição? E foi pensando nisso que os cientistas começaram a avaliar esse IRC, pensando em uma figura geométrica de um cilindro, que o nosso corpo parece de fato um cilindro. E quanto maior, quanto mais arredondado, quanto maior o raio desse cilindro, pior seria a relação, a composição corporal. Então, se esse cilindro é um cilindro mais gordinho ou se esse cilindro ele é mais fininho, a gente vai ter esses cálculos com relação à sua circunferência abdominal e a sua altura. São duas medidas que vão ser levadas em consideração. Porque a gente já sabe que o pior tipo de gordura, a gordura que de fato tem um impacto mais negativo nesse seu contexto de saúde metabólica, é essa gordura que fica depositada na barriga, que começa a infiltrar os órgãos, atrapalhando o adequado funcionamento deles. E aí, para quem acompanha o conteúdo aqui do canal de maneira mais recorrente, tá ligado que tudo aqui é baseado em estudo científico. Então eu peguei o link do estudo, tá aparecendo aqui na tela de vocês, e tive curiosidade para aprofundar mais o entendimento sobre como foi feita essa análise. Vamos nessa?
Então, alguns dados aqui que eu anotei do estudo. Foram analisados quase 33 mil pessoas, então 32.995 adultos, com a idade média de 46 anos, e eles foram acompanhados entre os anos de 1999 até 2018. Então, a gente está falando de 19 anos. Então, é um estudo que teve um acompanhamento muito interessante para que a gente, de fato, consiga associar qual o impacto, né, desse excesso de massa de gordura nesses desfechos cardiovasculares, de quadros demenciais, de fragilidades ósseas, como eu citei previamente. E aí, como que eles avaliaram esses cálculos? É muito diferente o IRC do IMC. O IMC é muito mais simplista. Vamos lá, vejam só, vai aparecendo aqui na tela como é que é feito o cálculo do IRC. Então você pega 364,2 menos 365,5. Você vai multiplicar isso pela raiz quadrada de 1 menos, abre o colchete, circunferência abdominal. E aí, só uma breve pausa aqui. A circunferência abdominal, você vai ser medida, ela é medida, né, de que maneira? A partir desse osso que a gente tem aqui, o osso ilíaco, esse ossinho do quadril, né, que você consegue pegar. E essa costela, essas últimas costelas flutuantes. Então, você topografa essa medida, no meio do caminho você passa uma fita métrica. Para deixar o cálculo, a medição, né, mais simplista, pode fazer acima da cicatriz umbilical, né, do seu umbigo, e faz a rodeia, sem camisa, a pessoa em pé, e aí você vai achar esse cálculo da circunferência. O ideal é que um profissional de saúde faça essa avaliação em você, certo? Não é para ninguém ficar se medindo em casa e fazendo tratamento sozinho para esse contexto da obesidade. Então, assim, só um breve parênteses, pessoal, busquem ajuda, busquem avaliação médica, avaliação com o profissional da nutrição, avaliação com o educador físico. Quando a gente pensa em investimento aqui nesses profissionais, a gente está falando em aumentar sua expectativa de vida, reduzir sua chance de adoecimento. Então, isso tudo não é simplesmente um gasto de dinheiro, mas sim um investimento na sua saúde. Fecha esse breve parênteses. E aí, vamos fazer o cálculo desse IRC a partir das minhas medidas. 96 centímetros dessa circunferência abdominal, já expliquei a vocês como é que ela é medida, e a minha altura de 1,83 m. Então, eu vou fazer esses cálculos e, na verdade, eu já fiz, né? Primeiro aqui, essa parte da raiz quadrada. Olha aí, para quem acha que matemática não vai funcionar para nada na vida, né? Essa parte de raiz, de equação, essas coisas todas, vamos botar para jogo agora. Então, assim, a circunferência abdominal, meu, deu 96 dividido por 2π. Esse resultado eu vou levar ao quadrado. Duas horas depois, e chegou a um número final de 3,38. E olhe só que coisa interessante. Uma coisa que chama a atenção nesse estudo é um gráfico que a gente chama de gráfico em U. Os extremos, eles foram correlacionados com piores desfechos nessa parte de expectativa de vida. Quando a gente fala em excesso de massa de gordura, todo mundo já deve estar orientado em relação a esse contexto. Mas por que o mais baixo peso também esteve correlacionado? E aí, essa razão, essa fração entre esse intervalo de 3,4 e 6,9, então, quem estava abaixo, quando você faz essa conta aqui, né, bem gigante aqui, meio complicada. Então, por que as pessoas com mais baixo peso, né, que ficaram a partir no final dessa conta, com menos de 3,4, também tiveram piores desfechos? A gente vai ter uma associação com baixa ingesta calórica, com baixa massa muscular, com um contexto que a gente chama de sarcopenia. Então, excesso de massa de gordura, obesidade, todo mundo já entendeu que é uma doença, mas a mais baixa massa muscular, pobreza de carne, que é de fato a transcrição, né, do que significa a sarcopenia, também tem um pior desfecho em relação a quadros demenciais,
associação com fragilidade. Então, da mesma forma que a massa muscular tem mais baixo volume, tem mais baixa força, o osso também fica fraco nessas pessoas. E isso vai ter um impacto na expectativa de vida. Para quem tiver curiosidade, o meu número deu 3,38, então eu estou bem próximo ali daquele 3,4, né? E aí, essa curva faz o quê? Essa fração das pessoas que está entre 3,4 e 6,9, elas têm a maior proteção, a maior expectativa de vida. E para a gente concluir todo esse vídeo aqui, o que é que a gente precisa entender? O investimento em bons hábitos de vida, a prática regular de exercício, você cuidar da sua alimentação, ter um bom volume, uma boa higiene de sono, porque esse tripé de performance, isso aqui eu já falo de maneira recorrente, olha, quando você treina, você está treinando, quando você come, você está treinando, quando você dorme, você também está treinando. E para que você progrida na sua vida, em termos de promoção de saúde, em termos de performance, isso aqui tem que estar bem firme, bem estabilizado. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse ou outros temas, joga aqui e vamos ter um bate-papo. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você é uma pessoa mais curiosa, quer aprender um pouco mais, se torna membro aqui do canal. Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, eu faço lives exclusivas para os membros do canal, para que a gente aprofunde mais algum tema, algum estudo científico. E se você tem interesse, também se torna membro do canal. E vamos para o próximo.